E aí galera, tudo bem? Aqui é o Thiago da Eletrônica Geral. Hoje a gente vai continuar as aulas de eletrônica analógica sobre o tema de amplificadores operacionais, né? Falando sobre mais um circuito básico, né? Nessa série que a gente está fazendo, que é o amplificador de instrumentação. É um circuito muito importante, né? Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês já deixarem aqui o seu like, né, para ajudar na divulgação do canal e deste vídeo, para que ele possa alcançar o maior número de pessoas possível. Também já marquem o sininho para vocês terem a notificação de quando eu posto novos vídeos. E também, depois do vídeo, coloque aqui alguns comentários aqui abaixo para a gente poder discutir, conversar e interagir melhor, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vou falar um pouquinho sobre o cenário do porquê a gente tem esse amplificador e por que ele é importante, né? O amplificador de instrumentação, assim como o subtrator, né, eles são amplificadores de diferenças, né, então eles fazem a diferença entre dois sinais de entrada. Né, e eles são circuitos básicos utilizados em sistemas de instrumentação, por exemplo. Né, não é a única situação onde eu posso utilizar esse tipo de circuito, mas é uma das principais aplicações, até por isso o circuito recebe o nome de amplificador de instrumentação. Quando eu falo instrumentação, eu estou falando de sensoramento de grandezas físicas, né, principalmente em processos industriais. Né. Importante saber o seguinte, que a maioria dos sensores com saída analógica, né, seja sensor que vai usar um termopar como base, um termistor, um strain gauge, alguma coisa assim, eles apresentam uma tensão diferencial, que é a tensão que tem a informação da grandeza que está sendo medida lá, de baixa magnitude, pode ser alguns microvolts, milivolts, dezenas de milivolts, mas é alguma coisa nessa ordem. Né? E até pelo jeito que as células de medição são construídas, né, esses circuitos também apresentam uma alta impedância de saída. Né, então eles são muito propensos a experimentarem efeitos de carga quando eles são conectados a outros circuitos. Né. Outra questão muito importante é que como pode haver um distanciamento físico entre o sensor e o circuito de condicionamento. Por exemplo, eu tenho um sensor de temperatura num forno com uma temperatura muito elevada e meu sistema de condicionamento de sinal tem que estar a uma distância segura para não estragar o equipamento, né? E aí eu vou fazer a conexão entre o sensor e o sistema de condicionamento via fios, né? Então pode ter um distanciamento entre os dois. E aí isso pode causar algumas questões. Primeiro, é que neste caminho o sinal analógico ele está exposto a ruído eletromagnético que tem no ambiente, que pode ser captado pela fiação. Né? E segundo, que possivelmente vai ter uma diferença entre os terras do circuito de condicionamento e o sensor. Né? E isso pode levar à existência de tensão de modo comum significativa entre esses dois elementos. Né? Para exemplificar aqui, né, o desenho está um pouco feio, peço desculpas, mas imagina um forno com a temperatura bem elevada, estou usando ali um termopar como célula para medir a temperatura, e aí eu faço um condicionamento prévio local usando uma ponte, né, de Wheatstone, por exemplo, onde eu vou ajustar o zero e tudo mais, e também a escala de medição. E o que me interessa ali é a tensão diferencial entre os dois pontos da ponte, né, que eu vou calibrar. Agora, eu vou levar essa informação para um PLC, por exemplo, que tem um cartão de entrada analógico ali. Né? E para fazer essa conexão, eu vou traçar os fios. Normalmente a gente trança esses fios para evitar efeitos eletromagnéticos e tudo mais. Aqui eu só mostrei o trançamento do sinal de informação, né? Mas a alimentação também pode estar dentro de uma malha, de uma blindagem, alguma coisa assim para melhorar a compatibilidade. Né? Mas é isso que eu tenho. Bom, quais são os problemas que podem aparecer? Primeiro, um ruído externo, né? Ruído eletromagnético diverso que tem na indústria. E isso vai ser captado por todos os fios, né? E isso vai atrapalhar um pouco o funcionamento do meu circuito. Né? Segundo, é que mesmo que eu tente fazer a equipotencialização desse sistema, ou seja, levar o terra do meu PLC até o aterramento do forno, existe pelo menos uma resistência de fio aqui, né? Sem contar outros caminhos que podem existir. Agora, se tem uma corrente passando nesse resistor, eu tenho uma diferença de potencial entre os dois terras. E essa diferença de potencial, aí, ou seja, o meu terra do termopar está flutuando em relação ao terra do meu condicionamento de sinal, significa que eu tenho uma tensão de modo comum, porque todos os sinais que vêm do termopar, que vêm do sensor de temperatura, melhor dizendo, eles vão estar expostos a uma flutuação de terra. E quais são as exigências que a gente pode ter do circuito de entrada do sistema de condicionamento em função desses pontos que eu levantei? Primeiro que eu preciso ter uma alta impedância de entrada, ou seja, o fato de eu ter uma alta impedância na saída do meu sensor me obriga a ter uma impedância maior ainda no lado de condicionamento para não ter efeito de carga. O segundo é que o meu circuito tem que ter uma alta rejeição de modo comum, ou seja, mesmo o ruído eletromagnético que pode ser captado pelo meu sistema, que vai ser mais ou menos o mesmo para os dois terminais da minha tensão diferencial.
e também a flutuação de terra ali, eles têm que ser eliminados pelo circuito. Eu não quero que isso influencie na minha medição final. E por fim eu tenho que ter um alto ganho, porque o meu sistema tem uma tensão diferencial de baixa amplitude. Beleza? Bom, uma solução seria usar um simples subtrator, que é o circuito que a gente analisou algumas aulas atrás. Mas qual que é o problema dele? Primeiro é que ele tem uma impedância de entrada diferencial que é igual a 2R, onde R é essa resistência série dele. Então, se eu quero ter uma alta impedância de entrada, significa que eu tenho que usar resistores muito grandes, né? E isso pode gerar problema com ruído térmico, uma vez que é uma resistência muito grande, pede correntes muito baixas, e aí eu tenho um ruído de fundo ali, que é provocado por excitação térmica dos elétrons do material, que vai comprometer a minha qualidade da minha medição, né? Além disso, né, eu também tenho uma impedância de modo comum finita. Ou seja, se eu tiver uma tensão de modo comum significativa, ela vai encontrar um caminho para circular, né? Isso pode gerar problemas. Outra questão, né, é que como eu tenho resistores casados, né, 2 RFs e 2 Rs, eu preciso de um casamento muito bom entre eles para ter uma rejeição de modo comum elevada, né? Além disso, né, se eu quiser um alto ganho, como a resistência de entrada tem que ser alta, o RF tem que ser mais alto ainda, e aí o problema de ruído desse circuito pode ser bem significativo. Um quarto problema aqui seria o caso que se eu quiser ajustar o ganho desse circuito, eu preciso ajustar duas resistências pelo menos ao mesmo tempo, né? E como elas têm que ser bem casadas, isso pode ser bem difícil de fazer. Bom, qual que é a solução desse sistema para eu ter um amplificador de diferenças mais robusto? É usar o tal do amplificador de instrumentação. Ele, na verdade, ele usa um subtrator, sim, né? Mas em vez de eu conectar as entradas do meu subtrator diretamente no meu sensor, eu vou utilizar um estágio intermediário, que é esse aqui, né? Então eu tenho dois circuitos que são basicamente amplificadores não inversores, né? Onde eu estou conectando os terminais positivo e negativo desse amplificador de diferenças nas entradas não inversoras desses dois amplificadores. Com isso, o que eu tenho? Eu tenho naturalmente uma impedância de entrada infinita, que é o melhor dos casos, né? Então não vou gerar efeito de carga. Além disso, com uma impedância infinita, eu também não tenho impedância de modo comum. Isso me ajuda bastante. Agora, a gente vai analisar esse circuito para entender como que ele vai melhorar o sistema, mas algumas coisas importantes. Percebam que eu tenho 2 RFs, 2 Rs e 2 R2. Ou seja, eu ainda preciso casar bem essas resistências para que esse circuito funcione bem, né? Então ele não é 100% maravilha, né? Ele tem alguns problemas. Bom, como é que a gente analisa esse cara? Primeiro, eu vou fazer por partes. Eu vou chamar a saída dos meus amplificadores não inversores de VA e VB, né? E como daí para frente eu tenho um subtrator, eu já sei que a saída do amplificador subtrator é igual a RF sobre R vezes a diferença entre as tensões de entrada, né? Então, nesse caso, VB menos VA, porque VB está conectado no ramo não inversor e VA conectado no ramo inversor. Então, isso determina quem que está positivo e negativo na minha equação. Beleza? Então, a minha questão agora é definir quem é VA e quem é VB. Então, para isso, eu vou separar meu circuito aqui no estágio de entrada para ficar mais fácil. O que eu sei aqui? Eu sei que por curto-circuito virtual, as tensões nesses dois nós são essas aí. Então V1 no nó de cima e V2 no nó de baixo. E como as correntes de entrada do amplificador operacional são zero, eu posso traçar uma corrente que circula de VA até VB. É uma corrente I. Percebe? E aí eu posso equacionar essa corrente. Essa corrente I vai ser VA menos VB dividido pelas resistências no caminho, que é 2R2 mais RG. Bom, se eu for olhar sobre a resistência RG, né, a corrente I passa por ela, eu posso escrever também o seguinte: a corrente que passa em RG vai ser igual à diferença de potencial nos seus terminais, V1 menos V2, dividido pela resistência, pelo próprio RG, né? Com isso, eu posso ter essa equação, e aí se eu manipular isso um pouquinho, eu vou encontrar que VA menos VB é igual a V1 menos V2 vezes 2R2 mais RG dividido por RG. Beleza? Agora, o que me interessa mesmo não é VA menos VB, é VB menos VA, porque é esse o termo que aparece na equação do amplificador subtrator. Então, fazendo uma pequena manipulação matemática, eu vou encontrar isso aqui, que VB menos VA é igual a V2 menos V1, que multiplica, e aí eu dividi o RG pelos dois termos do parênteses, né? 1 mais 2 vezes R2 dividido por RG.
tá? Agora, se eu substituir isso na minha equação do subtrator, eu vou encontrar a equação de saída do amplificador de instrumentação. Percebam que eu tenho aqui dois elementos de ganho. Um é RF sobre R, que multiplica 1 mais 2R2 sobre RG. E aí eu tenho uma liberdade grande para definir o ganho, né? Vezes a diferença das tensões de entrada, que eu queria mesmo. E uma coisa muito interessante, apesar de que eu tenho que casar RF, R e R2, né, que é um problema, se eu quiser mexer no ganho desse cara, ajustar esse ganho em loco, por exemplo, eu só preciso mexer no RG. Porque se eu alterar o RG, eu altero toda a cadeia de ganho. E aí eu tenho um único elemento para ajustar ganho, que é uma coisa muito boa, né? Bom, vamos levantar algumas características desse amplificador. Primeiro, ele tem uma impedância de entrada infinita, que é uma exigência necessária. Depois, ele pode ter um alto ganho, porque eu tenho dois estágios de ganho ali e eu posso ajustar isso para me dar um ganho elevado, se eu quiser. Terceiro, o ajuste de ganho é simplificado, que eu só preciso alterar o RG, né? Mas eu tenho ainda a necessidade de casamento de resistores, então a rejeição de modo comum depende disso. E tinha uma outra exigência que eu tenho que ter uma rejeição de modo comum elevado. Como é que eu garanto isso? Bom, primeiramente eu poderia projetar esse circuito com resistores de alta precisão, né, e tomar um cuidado muito grande na seleção dos componentes, dos amplificadores operacionais, no layout da placa e tudo mais. Posso fazer isso discreto? Posso, sem nenhum problema, eu já fiz várias vezes, funciona muito bem. Agora, se você realmente precisar de precisão, seja na definição do modo comum, seja na definição do ganho, seja na banda passante, ou seja, as características que você demanda do seu sistema de condicionamento para tratar aquela grandeza industrial que você está medindo. E aí você vai ter que lançar a mão de uma coisa muito interessante, que são os amplificadores de instrumentação comerciais, né? Você pode comprar um chip, né, um CI, circuito integrado, que é a implementação de um amplificador de instrumentação, né? Então vai ter um casamento muito elevado entre os resistores internamente, né? Então ele vai ter uma rejeição de modo comum projetada e tudo mais, então é o melhor dos casos. Normalmente esses circuitos são caros, é bom lembrar. Mas o interessante é que a montagem fica extremamente simples, porque como está tudo encapsulado, a única coisa que você precisa colocar do lado de fora são as alimentações, né, o resistor RG que você vai ajustar. Neste caso desse exemplo aí, ele tem um filtro de entrada, então tem umas resistências de entrada que não são tão vantajosas assim, né, mas não é obrigatório. Você pode encontrar INAs que tem conexão direta, ou seja, com impedância infinita mesmo, né? Então você tem muito pouco componente externo para você utilizar e você consegue ajustar isso muito bem. Então são circuitos muito interessantes para usar em instrumentação industrial, em instrumentação biomédica, que seja. Eles são caros, né, como já comentei. Bom, então é isso, gente. Então a gente explicou aqui o amplificador de instrumentação. Ele é um circuito muito interessante para fazer medição de grandezas. Ele é mais utilizado em instrumentação industrial, instrumentação biomédica, mas você pode utilizar em N outras situações, né? E você pode montar ele de forma discreta, só tem que tomar cuidado no casamento das resistências e na boa seleção dos seus amplificadores operacionais. Então galera, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deem um like para ajudar na divulgação, compartilhe esse vídeo com seus colegas, deixe os comentários aqui abaixo para a gente poder interagir melhor. E é isso aí. Um grande abraço, até a próxima, tchau!